Boa noite a todos. Bem-vindo a este lugar. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Motivo maior do qual nós nos reunimos aqui essa noite para celebrar a salvação dele, para agradecermos pela salvação dele. Rendemos a ele todo o louvor, toda a honra, toda a glória. Peço que você feche seus olhos mais uma vez, na leitura, na exposição e também na compreensão de todos nós a respeito da palavra dele a nós. Deus bendito, até aqui cremos que temos louvado o teu nome. O Senhor já tem ministrado a nós de várias formas, através dos cânticos, das orações, de leituras já foram feitas. E agora, Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante da tua palavra, onde iremos ler, expor, e para que haja leitura, exposição e compreensão, na iluminação do teu Espírito Santo, em que nós clamamos e oramos, que o Senhor faça isso em nós e por nós, em nome de Jesus. Amém. E você abre a sua Bíblia comigo, no livro do profeta Ageu. Ageu, para aqueles menos familiarizados com as escrituras de papel, porque nos aplicativos é fácil, só clicar. Você vai lá em Mateus, começa a voltar um pouquinho, você vai passar ali, vai encontrar ali Malaquias, Zacarias, você vai chegar aqui em Ageu, final do Antigo Testamento. Eu peço que você não feche a sua Bíblia e nem o aplicativo Bíblia, que você vai nos acompanhar nessa leitura, até a exposição final dessa mensagem. Eu vou ler Ageu capítulo 1, do verso 1 até o 15. Todo capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus: o segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes por muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e todo o restante do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia
do sexto mês. A palavra do Senhor lida, eu peço que ela fique aberta, que voltaremos a olhar alguns desses versículos. Intitula a nossa mensagem dessa noite: Avivamento só por Deus. Você pode repetir comigo? Vamos lá? Avivamento só por Deus. É interessante ver você concebermos o contexto no qual o profeta Ageu é boca de Deus. O povo de Israel, após 70 anos de exílio da Babilônia, retorna para Jerusalém. E Ageu, um profeta contemporâneo, ou seja, ao mesmo tempo de Neemias, aquele que trabalhou a restauração dos muros e da cidade de Jerusalém, Zorobabel na questão do templo de Jerusalém, por isso o nome muito bem citado aqui de Zorobabel, é aquele encarregado para reerguer, reconstruir o templo de Jerusalém que fora destruído pela Babilônia. Esse é o contexto. Neemias está trabalhando, Zorobabel está trabalhando, Esdras está trabalhando, Malaquias e Zacarias também estão lá profetizando a palavra de Deus, e Ageu é um time do poder da pesada enviado por Deus ali para restaurar Jerusalém, a cidade, o templo e a espiritualidade do povo. Por isso eu digo que Ageu é contemporâneo a todos esses outros profetas e também a esses construtores aqui, como o próprio Zorobabel. Avivamento só por Deus, em primeiro lugar, quando Deus fala e move. O verso 1 a 6, nós vemos aqui o mencionar, através do profeta Ageu, o período disso, no ano do rei Dario, o Império Persa, o qual dominou a Babilônia, que estava mantendo o povo de Israel ali, em exílio, e esse rei Dario, que é usado por Deus para liberar a volta do povo de Israel para Jerusalém. Esse é o momento, e a palavra de Deus vem a Ageu, depois que Deus livrou o povo do exílio e leva eles para Jerusalém, e ali essas pessoas vão ser alvo, mais uma vez, do amor e da misericórdia de Deus, que vê uma situação caótica daquele povo, distante de Deus, distante do reino de Deus, distante daquilo que podemos chamar das coisas de Deus, cada um cuidando das suas casas, cada um cuidando da sua vida, dos seus problemas, das suas dores, das suas inquietações, e o reino de Deus deixado. Avivamento só por Deus quando Deus fala. E aqui eu quero entender a palavra avivamento, não como animamento, não como gritaria, não como barulho, não como rodopio ou qualquer tipo de êxtase, que nós nomenclaturizamos tudo como esquisitice e desequilíbrio mental. Mas nós queremos olhar para a palavra avivamento dentro do que a palavra de Deus propõe ser. E é isso que nós queremos que os irmãos estejam atentos e abertos àquilo que a palavra de Deus nos propõe. Quando nós olhamos para a realidade da igreja brasileira e afunilando para a particularidade da nossa comunidade local, não é de se negar o estado geral da igreja, da comunidade. E é importante que você tome cada uma dessa palavra que será dita aqui para a sua realidade, para a sua vida. Ageu, ele começa aqui a falar o que Deus quis que ele falasse. O avivamento, ele só aconteceu no povo de Israel quando eles voltaram do exílio, porque Deus quis e porque Deus usou um profeta que se ateve a falar apenas o que Deus mandou ele falar. Por isso que avivamento é só por Deus, e quando Deus fala, e Deus move. E quando nós olhamos a palavra de Deus, e eu peço que você volte seus olhos à palavra de Deus, no verso 2, assim fala o Senhor dos Exércitos: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada.
A conversa entre o povo de Israel que fora tirado do exílio da Babilônia e colocado de volta em Jerusalém. A conversa na feira, no mercado, nas brincadeiras, nas vidas em família era: agora não é hora de cuidar de nada de Deus. Aqui é a casa de Deus, lembrando que é o templo que vai ser levantado. Não é o nosso caso hoje. E aqui entendemos o caso de Deus como vidas, pessoas salvas em Jesus Cristo. Essa analogia que vamos fazer para o hoje. Mas o que era a conversa corrente entre o povo de Israel é: ainda não é tempo. Agora não é hora de nós nos envolvermos. Não preciso se preocupar na edificação da casa de Deus. Ainda não é tempo. E a palavra de Deus veio a Ageu, e Ageu fala o que Deus apenas mandou falar ao povo de Israel, no verso 3. Depois a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitar vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? O profeta Ageu olha para aquele povo e fala: vocês estão trabalhando, vocês estão estudando, vocês estão festando, vocês estão vivendo em família, mas aquilo que se refere ao reino de Deus, vocês não estão nem aí. Vocês estão dizendo que ainda não é tempo de restaurar, que ainda não é tempo desse envolvimento. Eu quero sempre trazer a você e a mim a seguinte memória: nós não estamos falando aqui de prédio, de tijolo. Nós estamos falando de uma igreja feita de gente convertida a Jesus Cristo, mas que, a partir de mim que vos falo, tem momento onde nós esfriamos, tem momento onde nós pouco nos ocupamos do reino de Deus, tem momento onde nós focamos as nossas energias muito mais naquilo que tem a ver com o nosso umbigo, com o nosso trabalho, com o nosso estudo, com a nossa família. Há momentos em que todos nós vivemos esse esfriamento. E o reino de Deus fica em segundo momento, em segundo plano. E a palavra de Deus veio a palavra de Deus veio a Ageu e veio ao povo: vocês estão satisfeitos de estarem assim, na casa de vocês, no trabalho de vocês, no estudo de vocês? E aquilo que tem a ver com o reino de Deus, o qual Deus os chamou para se envolver, não há envolvimento? Ageu veio com a palavra de Deus, chamando a atenção daquele povo, dizendo no verso 5 e verso 6 em diante: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Ageu está dizendo assim: a memória está pouca. Tenta lembrar, considere o passado de vocês. Quando decidiram abandonar e colocar o reino de Deus em segundo lugar, quando decidiram ficar cuidando só das coisas de vocês, considerem o vosso passado. Considerem que vocês acabaram de chegar de um exílio de 70 anos, porque não quiseram viver em obediência a Deus em Jerusalém. Considerem o vosso passado. Considerem que tudo isso pode trazer para vocês consequências que não vão ser boas. E no verso 6, Ageu, por misericórdia e graça de Deus, ele traz a memória, o passado deles. Verso 6: tem semeado muito, recolhido pouco. Ageu estava dizendo assim para eles: vocês estão percebendo? Vocês são até aquelas pessoas que levantam 5, 6 horas da manhã, arregaça a manga, sai, trabalha, planta muito, mas na hora de recolher vocês estão colhendo pouco. Versículo 6 continua dizendo: comeis, mas não chega para fartarmos. Ageu está dizendo: vocês até estão conseguindo ter o que comer, mas vocês não estão se fartando, vocês não estão tendo mais prazer, suficiência nisso. Ageu continua dizendo no verso 6: bebeis, mas não dá para saciar-vos. Ainda continua no verso 6: vestidos, mas ninguém se aquece. E o que recebe o salário, recebe para pô-lo no saquetel furado. Vocês estão bebendo no mata-sede, vocês estão se vestindo, não estão satisfeitos, não estão contentes. Vocês estão recebendo o salário de vocês, é como se recebesse, colocado em algum saquetel e ele estivesse furado e fosse caindo. Aquela conversa que a gente fala, não recebi, acabou e não rendeu. É óbvio que tem a ver também com a má administração financeira a qual vocês estão sujeitos. A palavra de Deus veio a Ageu falando ao povo de Israel, verso 7: assim o Senhor dos Exércitos
Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. A palavra de Deus vem a Ageu e fala assim: Ageu, fala para esse povo olhar para a vida deles, o que eles têm plantado, o que eles têm colhido, para eles olharem para o passado deles. Eles olharem para o passado deles. O avivamento, ele só pode acontecer por Deus. Na história da palavra de Deus e na história da igreja, que eu conheço um pouco, não existe avivamento se não for promovido por Deus. Todos os outros, fabricados, sugestionados, fogem totalmente das Escrituras. Esse nós não queremos. Agora, todo o avivamento bíblico que a gente conhece, na história da igreja que a gente conhece, e foi Deus quem promoveu, foi Deus quem realizou, e Deus usando homens que vieram falando apenas o que Deus mandou dizer, sem nada mais, sem nada menos. E nesse avivamento eu creio e te convido a crer que o avivamento é só por Deus quando Deus fala e quando Deus move a vida do seu povo. E Deus, ele começa falando com Ageu a partir de Zorobabel e a partir de Josué, verso 1, que são aqueles que estão na liderança à frente do povo de Israel. Zorobabel é aquele que é tido como que reconstrói, que comanda a reconstrução do templo. Ele é uma liderança, e Josué ali que tem a ver com a parte sacerdotal, com a questão do culto, do serviço a Deus. Porque nem o culto e nem o serviço a Deus o povo estava se importando. E Josué levantado ali nessa figura sacerdotal, pelo culto. Por isso o filho de Josadac, o sumo sacerdote, e a questão sacerdotal aqui, do pai para o seu filho, o culto precisava ser restaurado, restabelecido. As pessoas dando pouco valor aos ajuntamentos e à celebração a Deus. A palavra de Deus veio através de Ageu, primeiramente a liderança. Por isso o verso 2, assim fala o Senhor dos Exércitos. Assim fala o Senhor dos Exércitos, apenas aquilo que Deus quis que Ageu falasse. A indiferença do povo para com o reino de Deus é o primeiro tema bíblico do qual Ageu prega aquele povo. Verso 4, quando nós falamos: acaso é tempo de habitar vós em casas aparelhadas, enquanto essa casa permanece em ruínas? A questão do egoísmo, do ensimesmamento, né? O que importa é a minha vida, eu tenho que resolver aqui, as outras coisas eu vejo depois se der tempo. Com o reino de Deus eu vejo depois se der tempo. Me envolver com as coisas de Deus eu vou depois se der tempo, porque eu preciso me resolver. E a palavra de Deus, verso 4, essa casa é tempo de habitar de você, tão bem assim o reino de Deus ficar, estou usando o reino de Deus aqui na questão do tempo em ruínas. Ageu ele prega ao povo a despeito da indiferença e a despeito do egoísmo. Ageu ele mostrou no verso 5 e no verso 6 o resultado ruim desse povo que estava correndo atrás das coisas sem Deus, sem temer a Deus, sem se envolver com o reino de Deus, e tudo que eles iam atrás estava errado. Avivamento só por Deus, quando Deus fala e quando Deus move. Em segundo lugar, quando ouvimos e obedecemos aquilo que Deus está falando ao seu povo através do seu servo. Versos 2 e 15, volte seus olhos à palavra de Deus. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, terminem de ler comigo todos. E todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Deus ele sempre vem com um ato de graça e de misericórdia na situação de causa do seu povo, levando ao profeta e pede para que ele fale somente aquilo que Deus está falando para ele falar. Agora é esse momento onde a responsabilidade é minha e sua, e aqui que nós entendemos soberania de Deus e responsabilidade humana. Deus é aquele que tem poder sim de promover o avivamento, e Ele só promove o avivamento através da ministração da sua palavra.
Não é através de invenções, de novidade, e não é nenhuma nova revelação e uma nova forma de ser igreja. É através da igreja e da palavra qual Deus já estabeleceu. E esse avivamento é possível acontecer quando Deus fala e Deus move, é que nós entendemos a soberania dele, mas também é necessária a responsabilidade humana, onde eu e você, na qualidade aqui, alguns de Zorobabel, de Josué e todo o povo, precisamos ouvir essa voz de Deus e precisamos responder positivamente à voz de Deus. Quando ouvimos e obedecemos, verso 13 em diante diz: então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. A partir do momento em que o povo ouve, como nós lemos no verso anterior, verso 12, a partir do momento em que o povo ouviu, obedeceu e se prostrou à palavra de Deus, dizendo: Senhor, entendemos, estamos errados e nos voltamos a Ti, Senhor, queremos sim ouvir a Tua voz, queremos sim responder a Sua voz. Imediatamente vem a palavra de Deus a Ageu. Ageu agora fala para esse povo que eu estou com eles. Não é que Deus estava ausente, porque Deus é onipresente. Quando vem a palavra, diz que eu estou com eles, agora eu estou com eles, para aquilo que eles vão plantar e vão colher, para aquilo que eles vão trabalhar e vai render, para tudo aquilo que eles vão fazer e será abençoado. É nesse aspecto que eu estou com eles. Verso 14, e aqui que eu consegui enxergar o título dessa mensagem: avivamento só por Deus. Verso 14 diz: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Aqui Ageu retoma, deixando claro que o Senhor, presta atenção, o Senhor é Deus. Homem e mulher nenhum tem poder de despertar um povo para avivamento. Homem e mulher nenhum, com a maior prerrogativa de religiosidade que tenha, não tem poder de despertar avivamento em ninguém. O máximo que ele consegue fazer é um barulhinho de auditório bem animado, bem sugestionado. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor desperta. Muitas vezes aquele meu espírito, a minha vida, o seu espírito, a minha vida, muitas vezes o meu viver, o seu viver, daquele que já não ora como orava antes, ou nunca orou, daquele que não lê a Bíblia como lia antes, daquele que não está engajado na comunidade, na igreja local, no reino de Deus, como estava engajado antes, daquele que já não tem alegria mais nos ajuntamentos, no culto, nas orações, no estudo da palavra de Deus, como antes. É o Espírito do Senhor que tem poder de chegar, meu irmão, e te despertar, e me despertar. E isso é através não de pessoas, isso é através da palavra de Deus pregada por pessoas a você e a mim. Isso é só Ele que pode fazer isso. Por isso que eu e você somos chamados a ouvir essa palavra e a nos rendermos à palavra do Senhor. Verso 14 diz: o Espírito, o Senhor despertou o Espírito de Zorobabel. No final do versículo que eu não li, eu quero ler agora. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Aqui é um resultado prático de obediência, de resposta rápida e positiva a um chamamento de Deus, a um povo em que Ele vê que está letárgico, parado, frio, necessitando de renovo, necessitando de ser levantado, de ser despertado. É isso que Deus está esperando de mim e de você, porque Ele já vem e fala a nós. Verso 14, final diz que eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, sem Deus. Enquanto pastor, pregador da palavra de Deus, na minha miséria de homem e pecador que sou, o qual toma essa palavra para mim também,
Eu só tenho condição de vir até aqui. Eu só tenho condição de abrir a palavra de Deus, ler e expor para você e para mim. O resto é com você e com Deus. O resto é comigo e com Deus. A resposta é sua para Deus. A resposta é minha para Deus. Uma das frases que eu tenho recebido nas conversas de WhatsApp com alguns líderes evangélicos, inclusive um pastor do Rio de Janeiro, ele coloca assim: as lideranças evangélicas no Brasil têm se desgastado enormemente por querer promover avivamento nas suas igrejas locais. Graças a Deus eu já entendi que homem nenhum tem poder de fazer isso. E ele continua dizendo: e essas mesmas lideranças evangélicas têm ficado cansadas na expectativa de ver fruto do Espírito Santo de Deus em gente que não nasceu de novo. Porque não dá para ter fruto do Espírito se não nasceu do Espírito. Pé de laranja, quer dizer, laranja só nasce de pé de laranja. O fruto do Espírito só sai de quem é nascido de novo, do Espírito Santo de Deus. Mas aí eu li aquela questão dele, eu estava já estudando esse texto de Ageu, e eu falei assim: Senhor, mas quando eu olho para o povo de Israel aqui, nesse contexto de reconstrução, de envolvimento, engajamento no teu reino, esse povo era teu, mas o que aconteceu, esse povo já era do Senhor, mas o que aconteceu com eles foi esfriamento. Esfriamento. E a palavra de Deus veio através de Ageu para despertar o espírito de Zorobabel, de Josué, líderes, e de todo o restante do povo. E esse povo resolve então se colocar, se pôr no trabalho na casa do Senhor dos Exércitos. No versículo 15, o que sinaliza que esse povo ouviu e obedeceu, após Deus ter falado e ter movido o espírito deles, esse povo ouviu e obedeceu nessa questão, onde o arrependimento acontece, onde Deus promove a reconciliação, fala: agora eu volto com eles abençoados, e onde há um envolvimento na missão dele, que a gente chama de missão de Deus, há um engajamento no reino de Deus. Eu quero concluir aqui essa nossa reflexão dizendo que louvado seja Deus, porque Ele sempre veio, e esperamos que sempre virá ao encontro do seu povo em momentos de esfriamento, em momentos de letargia, em momentos de indiferença para com o engajamento com o reino de Deus. E Ele vem para despertar. Louvado seja Deus, porque Ele vem para despertar. É esse Deus que sempre vem ao seu povo e diz: gente, acordem, há muito a ser feito. E o meu apelo a você, enquanto pastor, que eu faço a essa comunidade, é que não percamos esse timing de Deus, esse tempo gracioso e misericordioso de Deus, que é hoje. Não perca o tempo de Deus, esse agir, esse falar dele comigo e com você. Hoje eu peço que você examine-se a si mesmo, usando aqui, parafraseando 1 Coríntios, examine-se a si mesmo, desde quando você se converteu a Jesus Cristo, desde quando você passou a fazer parte dessa comunidade local, Igreja Presbiteriana da Coab, examine-se a si mesmo. Você é aquele que ainda ora como orava com essa igreja, você é aquele que ainda estuda a palavra de Deus com essa igreja como estudava, você é aquele que participa das celebrações, dos ajuntamentos dessa igreja como você participava, ou já está mais ou menos, está muito ocupado com os afazeres da vida, do dia a dia, que todo mundo tem. Examine-se a si mesmo, que é você que vai ter que dar resposta para Deus. Eu não posso responder por você, eu já estou respondendo por mim. Examine-se a si mesmo. Quando a gente olha para um acampamento como esse que aconteceu sexta e sábado, e ali aquelas crianças, na sua pluralidade de comportamento, amadas e cuidadas por aqueles adultos que se expuseram lá, quantos mais poderiam estar envolvidos com isso? Quantos mais? As nossas crianças constantemente nos cultos, elas continuam depois que hoje não ficaram aqui. Quantos professores e professoras poderíamos ter mais envolvido nisso? Quantas
pessoas nós poderíamos ter a mais aqui nas orações de quinta-feira, espaço de esperança e paz, orando, dobrando o joelho, clamando a Deus pela igreja? Quantos mais poderiam estar? Examine-se a si mesmo, olhe para você. Quantos mais poderiam estar no nosso estudo sério da Palavra de Deus, da nossa escola bíblica dominical, onde nós estudamos um tema atual, sério, que tem desgraçado a vida de um monte de gente em busca de espiritualidade, entrando em religiões furadas. E a esperança desse povo é Deus, através da sua igreja, de homens e mulheres que conhecem a palavra dele e têm o que dizer para as pessoas que são enganadas. Quantos mais poderiam estar engajados e envolvidos nisso? Porque é isso que nós chamamos hoje de casa de Deus, de casa do Senhor, um edifício feito de cristãos, envolvidos, engajados no reino de Deus. Eu te convido nessa conclusão a colocar a sua vida em oração diante de Deus, meu irmão. Eu não quero fazer aqui nenhum julgamento pessoal, eu não tenho esse direito, mas como pastor e na palavra de Deus, não tem como nós olharmos para a nossa comunidade local, Igreja Presbiteriana da Coab, e dizer que há um esfriamento instaurado entre nós. Não vou sair com o termômetro para mensurar o fogo do Espírito da tua vida, que isso é besteira, a gente não tem capacidade disso. E nem é isso que nós vamos pretender. Mas você sabe o quanto você está envolvido com o reino de Deus, com essa casa local, um prédio, pessoas, ajuntamento, que tem uma proposta cultica de estudo da palavra, de celebração, de reunião de oração, de proclamação. Examine-se a si mesmo e veja como anda a sua vida. Se está frio, morninho, quente. Eu posso dizer que eu jamais vou estar quente o suficiente, que eu não posso estar mais quente ainda. Eu sou daquele que jamais vou dizer, eu estou bem. Aliás, crente que fala para mim que está tudo bem, que está sempre no poder, eu já quero que você saiba, que você nem falar, porque o nome de Deus são mentirosos. Nós nunca vamos estar o suficientemente bem enquanto nós estivermos nessa vida aqui na terra. Nós sempre vamos estar sujeitos a esses altos e baixos. Nós sempre vamos viver esses momentos de engajamento, de participação, de envolvimento, e vai ter aquele momento que talvez venha um esfriamento. E por isso que Deus é gracioso e misericordioso, e desde o tempo do povo de Israel, Ele levanta e vem levantando profetas, homens de Deus, para vir pregar a igreja e dizer nessa hora: acordem, despertem, não diga que não é tempo de envolvimento, de engajamento, já está atrasado, precisa se envolver, já cada vez mais na palavra do Senhor. Feche seus olhos, Deus abençoe a sua vida, vamos orar mais uma vez. Todos de olhos fechados, todos de olhos fechados. Avivamento só por Deus, quando Deus fala e move. Eu creio que Deus tem falado a nós essa noite. Mas também avivamento só por Deus, quando ouvimos e obedecemos a palavra de Deus. E essa obediência não da boca para fora, mas de uma maneira prática. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. A sua resposta não precisa ser hoje verbalizada, mas uma decisão no íntimo do teu coração e da tua mente, e mostrada nos próximos dias, nesse continuar de caminhar da nossa igreja, vindo, se pondo ao trabalho, se envolvendo. Nosso Deus bendito e eterno Pai, a minha oração é que, a começar em mim, o Senhor me faça considerar o meu passado. Assim como o Senhor falou para Ageu falar ao povo que considerasse o passado deles. A começar em mim, ó Deus, em cada um de nós aqui, por misericórdia, Deus, eu oro, dizendo e pedindo que o Senhor desperte o meu espírito. O Senhor desperte o espírito de cada um dos meus irmãos aqui. E que haja uma resposta em cada um de nós nesse despertar do Senhor em nós. Que haja uma resposta positiva, obediente ao Senhor.
uma resposta de maneira prática, onde nós vamos nos fazer mais presentes, mais engajados e mais envolvidos no reino do Senhor, na tua igreja. Desperta-nos, ó Deus, e ajuda-nos, dá-nos força a respondermos obedientemente à palavra do Senhor, para que tenhamos colheitas mais e mais abençoadas, mas para que primeiramente o seu nome seja glorificado, seja exaltado, que a sua igreja brilhe mais, salte mais, seja mais vista, que a tua igreja venha a ser mais influente na sociedade por onde passarmos, no nosso dia a dia, para que as nossas crianças, os nossos filhos, adolescentes e jovens possam olhar para nós e desejar prosseguir esse caminho. Por isso, Pai, desperta-nos como o Senhor despertou Zorobabel e Josué e todo o povo daquela época. Desperta-nos, Deus. Quebranta cada coração petrificado, endurecido, esfriado. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Nós oramos, ó Deus, para que toda resistência diabólica contrária, Deus, essa comunidade caia por terra em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. E que haja um renovo de responsabilidade em cada um de nós. Olharmos para a tua igreja, de fato fazermos parte dela, não apenas como um rol de membros, mas envolvidos, engajados. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.